Junte-se a nós para um conto emocionante de amor, perda e novos começos. Siga Hannah Cole enquanto reconstrói sua vida na fazenda de Everbrook depois de perder a terra de sua família e descobre conexões inesperadas com um misterioso mão agrícola chamado Luke. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. Hannah Cole estava na entrada da fazenda de Everbrook, com nada além de uma bolsa de mochila gasta e determinação em seus olhos. A grande placa de madeira pendurada acima do portão oscilou suavemente na brisa do verão. Uma recepção silenciosa ao seu novo começo. Aos 25, Hannah já havia sofrido mais do que a maioria das pessoas 2 vezes sua idade. Os últimos 3 anos foram brutais. Observando o pai lentamente desapareceu do câncer, enquanto a fazenda da família se afogava em dívidas médicas. É isso, ela sussurrou para si mesma, limpando o suor da testa. O sol do meio-dia bateu em seus ombros enquanto ela caminhava pelo caminho empoeirado em direção ao escritório principal. No interior, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos olhou para cima de sua mesa. Você deve ser Hannah Cole, nossa nova mão sazonal. Sim, senhora. Hannah endireitou sua postura. Reportagem para o trabalho. Marta, gerente do escritório da fazenda, deu um sorriso caloroso. Estamos felizes em tê-lo. Não há muitas meninas da cidade que desejem sujar as mãos hoje em dia. Eu não sou garota da cidade, respondeu Hannah. Eu cresci em uma fazenda até que a perdemos. Isso não é novo para mim. Apenas uma chance de começar de novo. Marta assentiu com respeito. Bem, você ficará no dormitório feminino. É básico, mas limpo. As refeições são servidas no refeitório comum. Você começará amanhã às 5 da manhã. Hannah assentiu. 5 da manhã estava realmente dormindo em comparação com sua antiga rotina. Eu estarei pronto. Depois de ser mostrada em seu pequeno quarto, que continha apenas uma cama, uma cômoda e uma pequena mesa, Hannah desempacotou seus poucos pertences. Ela colocou o relógio de bolso gasto do pai na mesa de cabeceira, a única coisa de valor que ela havia deixado dele. Vou fazer esse trabalho, pai, disse ela, tocando o rosto gentilmente, assim como você me ensinou. O som do riso do lado de fora chamou sua atenção. Pela janela, ela viu um grupo de trabalhadores caminhando em direção ao refeitório. Entre eles estava um homem alto, com ombros largos e pele abrangente. Ao contrário dos outros que pareciam cansados do trabalho do dia, ele se moveu com energia, como se o trabalho tivesse revigorado em vez de esgotá-lo. No jantar, Hannah sentou-se sozinha, observando os outros trabalhadores. A maioria guardou para si mesma, cansada demais para conversar. O homem alto que ela viu anteriormente entrou no salão e pegou uma bandeja. Para sua surpresa, ele caminhou diretamente para a mesa dela. Lembre-se se eu me juntar a você? Ele perguntou com um leve sorriso. Seus olhos eram um marrom quente, gentil, mas de alguma forma guardados. Vá em frente, Hannah respondeu, abrindo espaço. Eu sou Luke, disse ele, estendendo a mão coberta de calos. Trabalhando aqui há 5 anos. Hannah balançou a mão. Hannah Cole. Acabei de começar hoje. Luke assentiu. O primeiro dia pode ser esmagador. Este lugar é enorme. Quantos acres? Hannah perguntou, genuinamente curioso. Mais de 2.000. Uma das fazendas mais lucrativas do estado. Havia orgulho em sua voz, como se ele estivesse falando de sua própria conquista. Hannah levantou uma sobrancelha. Você parece bastante investido para uma fazenda. A expressão de Luke mudou um pouco. Então ele sorriu. Acho que estou. Quando você trabalha em algum lugar o suficiente, começa a se preocupar com isso. A conversa deles fluía facilmente. Quando eles comiam, Luke explicou as operações diárias da fazenda, as colheitas que cresceram e o gado que eles criaram. Hannah se viu relaxando pela primeira vez em meses. Havia algo em Luke que a deixou à vontade, provavelmente porque ele não parecia estar colocando no ar. Ele era apenas um homem trabalhador como o pai dela. Então, o que o trouxe para Everbrook? Luke perguntou quando eles terminaram a refeição. Hannah hesitou. Então decidiu que a honestidade era a melhor abordagem. Meu pai morreu no ano passado. Câncer. Perdemos nossa fazenda por dívidas médicas.
Eu precisava de trabalho e conheço a agricultura. Parecia o ajuste certo. Os olhos de Luke suavizaram. Sinto muito pelo seu pai. Obrigado. Hannah olhou para o seu prato vazio. Ele era um homem bom. Ensinou-me tudo o que sei sobre trabalhar na terra. Bem, essas habilidades o servirão bem aqui, disse Luke. Na verdade, eu deveria mostrar as novas mãos amanhã. Parece que será você. Na manhã seguinte, Hannah estava acordada antes de seu alarme. Ela se vestiu rapidamente com suas roupas de trabalho e foi para o refeitório para o café da manhã. Luke já estava lá tomando café na mesma mesa que eles compartilharam na noite anterior. Manhã, ele a cumprimentou. Pronto para o seu primeiro dia? Hannah assentiu, surpresa com o quão descansado ela se sentia. Mais do que pronto. Depois de um café da manhã rápido, Luke a levou do lado de fora, onde um trator esperou. Já dirige um desses? Ele perguntou. Nossa fazenda era menor. Tivemos um modelo mais antigo, mas o básico é o mesmo, certo? Luke sorriu. Certo. Suba. Eu vou te mostrar. Hannah subiu para o trator, e Luke estava ao lado dela, explicando os controles. Ele era paciente. Nunca a fazia se sentir inadequada quando ela fez perguntas. No meio da manhã, ela estava dirigindo com confiança pelos campos. Você é natural, comentou Luke, enquanto estacionava o trator para o intervalo da água. A maioria das mãos novas leva dias para se sentir confortável com o equipamento. Como eu disse, não o meu primeiro rodeio, respondeu Hannah, tomando uma bebida longa da garrafa de água. Luke se inclinou contra o trator. Então me fale sobre sua fazenda. O que você cresceu? Principalmente milho e soja. Um pouco de trigo. Nada chique, mas foi o suficiente. A voz de Hannah ficou mais suave. Foi em nossa família por 3 gerações. Meu avô o construiu do nada. Então meu pai assumiu o controle. Era para ser meu algum dia. E agora? Hannah deu de ombros tentando esconder a dor. E agora estou aqui. A vida continua, certo? Luke estudou o rosto por um momento. Seu pai ficaria orgulhoso, você sabe. Nem todo mundo pode se levantar depois de perder tudo. Eu não me peguei exatamente. Estou apenas sobrevivendo. Às vezes, sobreviver é a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer, respondeu Luke. Seus olhos se encontraram, e Hannah sentiu uma conexão estranha com este tranquilo fazenda de fazenda que parecia entender a perda de uma maneira que a maioria das pessoas não. A primeira semana passou rapidamente. O corpo de Hannah doía do trabalho físico, mas era um bom tipo de dor, o tipo que significava progresso. Ela se viu ansiosa pelos momentos em que Luke lhe ensinava algo novo ou compartilhava uma refeição com ela. Ao contrário dos outros, trabalhadores que se mantiveram, Luke parecia genuinamente interessado em conhecê-la uma noite, enquanto se sentavam em um banco do lado de fora dos dormitórios, observando o pôr do sol pintar o ouro dos campos. Luke perguntou, você sente falta? Sua antiga vida. Hannah considerou a questão. Sinto falta do meu pai, sinto falta da nossa terra. Ela fez uma pausa. Mas há algo pacífico em estar aqui. Não há responsabilidades, exceto o trabalho à minha frente. Nenhuma decisão que possa arruinar tudo se eu escolher errado. Você tem medo de fazer a escolha errada? Luke perguntou. Você não está? Meu pai tomou uma decisão ruim. Fez um empréstimo com os termos errados quando os preços das safras estavam altos. Então eles caíram e ele não conseguiu fazer os pagamentos. Então ele ficou doente. Hannah balançou a cabeça. Uma decisão. Isso foi necessário para perder gerações de trabalho. Luke ficou quieto por um momento. Eu entendo esse medo, mas às vezes o maior risco é correr nenhum risco, diz o homem que trabalha no mesmo trabalho há 5 anos, brincou Hannah. Uma expressão estranha cruzou o rosto de Luke, algo entre diversão e desconforto. Touché. Mas talvez eu esteja apenas esperando o motivo certo para mudar. Enquanto continuavam conversando, Hannah notou um elegante carro preto puxando para a casa principal. Surgiu uma mulher com um terno caro, seus calcanhares inapropriados para a garagem de cascalho. Mesmo à distância, Hannah podia ver sua irritação enquanto ela cuidadosamente caminhava para a porta da frente. Quem é aquele? Hannah perguntou. O comportamento inteiro de Luke mudou. Sua mandíbula apertou e dele ombros tensos.
Victoria Everbrook, a irmã do proprietário. Ela trabalha aqui também. Luke soltou uma risada sem humor. Não, Victoria não seria pega morta realmente trabalhando nesta terra. Ela apenas aparece ocasionalmente para fazer demandas. Demandas? Ela quer que seu irmão venda a fazenda para os desenvolvedores. Diz que eles podem fazer milhões transformando isso em casas de luxo ou um resort. O desgosto na voz de Luke era evidente. Hannah franziu a testa. Isso é terrível. Todas essas terras agrícolas, todos esses trabalhos, são para o quê? Mais mansões que ninguém precisa? Luke olhou para ela com um novo respeito. Exatamente, mas algumas pessoas só veem sinais de dólar, não valor. Com o passar das semanas, Hannah se estabeleceu na vida na fazenda de Everbrook. O trabalho foi duro, mas gratificante. Ela se viu assistindo Luke quando ele achava que ninguém estava olhando. A maneira como ele inspecionou as colheitas com tantos cuidados, como ele conhecia todo trabalhador pelo nome, como às vezes andava na linha da propriedade ao amanhecer, como se quisesse ver um amigo amado. Um dia, enquanto eles reparavam uma cerca no pasto norte, Hannah perguntou: por que você se importa tanto com esse lugar, Luke? É apenas um trabalho. Luke martelou um post com mais força do que o necessário. É isso que você pensou sobre a fazenda da sua família? Que era apenas um emprego? Isso foi diferente. Era nosso. E o que faz algo seu? Luke desafiou. Um pedaço de papel? Ou é o suor que você despeja, os cuidados que você dá, a maneira como aprende o humor e as estações? Hannah ficou surpresa por sua intensidade. Eu não quis ofendê-lo. A expressão de Luke suavizou. Você não fez? Eu apenas acredito que a propriedade é mais do que documentos legais. Trata-se de conexão. Naquela noite, Hannah não conseguiu dormir. As palavras de Luke continuavam repetindo em sua mente. Havia algo sobre a maneira como ele falou sobre a fazenda. Com paixão, com visão. Isso a lembrou de como seu pai costumava falar sobre suas terras. Na manhã seguinte, Hannah foi designada para ajudar no planejamento da colheita. Para sua surpresa, ela foi direcionada à casa principal, e não ao escritório onde os trabalhadores geralmente recebiam suas tarefas. Deve haver um erro, disse ela a Marta. Eu deveria estar com a equipe de campo. Não se engane, Marta respondeu. O Sr. Evans quer que você ajude com as projeções de rendimento. Disse que você tem experiência com rotação e planejamento de culturas da sua fazenda da família. Hannah estava confusa. Mas eu nunca contei ao Sr. Evans sobre minha fazenda, a da família. Eu nunca o conheci. Marta parecia igualmente intrigada. Bem, alguém deve ter mencionado. De qualquer forma, você vai para a casa principal. A governanta mostrará você ao estudo. Quando Hannah se aproximou da imponente fazenda, ela se sentiu distintamente fora de lugar, em suas roupas de trabalho e botas. A governanta, uma mulher mais velha chamada Eleanor, a conheceu na porta. Entre, querida. Vou mostrar para onde ir. Hannah seguiu Eleanor pela casa, tentando não olhar para os belos móveis. Não era ostensivo, mas tudo era de qualidade óbvia. Móveis, de madeira artesanais. Obras de arte de bom gosto representando cenas rurais, sofás e cadeiras de aparência confortável. Este é o estudo, disse Eleanor, abrindo uma pesada porta de madeira. O Sr. Evans disse que você deve se sentir confortável. Ele estará com você em breve. Hannah entrou na sala e imediatamente congelou. Lá, cobrindo uma parede inteira, havia fotografias. Fotografias de Luke. Exceto que ele não estava Luke o fazenda nessas fotos. Ele usava ternos personalizados e ficava ao lado de pessoas de aparência importante. Em uma foto, ele estava cortando uma fita na frente de um novo celeiro. Em outro, ele estava aceitando um prêmio de inovação agrícola. E sob a maior fotografia, havia uma placa de latão que dizia Lucas James Everbrook, proprietário e fundador da Everbrook Farm. O coração de Hannah bateu no peito. Luke não. Era um fazenda. Ele era Lucas Everbrook, o proprietário de toda a operação. O homem que assinou seus salários. O homem que estava mentindo para ela a partir do momento em que se conheceram. Ela ainda estava lá, tentando processar essa traição quando a porta se abriu atrás dela. Se eu posso explicar, disse uma voz que ela conhecia muito bem.
Hannah se virou lentamente para enfrentar Luke. Não, Lucas, que estava na porta segurando um buquê de flores silvestres. As mesmas flores silvestres que ela mencionara eram seus favoritos quando eles passaram pelos campos orientais juntos. Você mentiu, disse ela, sua voz mal acima de um sussurro. Todo esse tempo, você me viu me derramar nesta terra e você nunca me disse que era seu. Lucas deu um passo à frente, seus olhos implorando. Hannah, por favor, ouça. Mas antes que ele pudesse continuar, outra voz interrompeu. Bem, que cena comovente. Victoria Everbrook estava no corredor, um sorriso frio em seu rosto. Perfeitamente feito. Na mão dela, ela segurou um documento grosso. É melhor você dizer adeus aos campos, disse ela, olhando diretamente para Hannah. A venda passa em 2 dias. Hannah olhou para Lucas, cujo rosto havia pálido. Isso é verdade? Ela perguntou. Você está vendendo a fazenda? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isso é verdade? Hannah repetiu, sua voz mais forte agora. Você está vendendo a fazenda? Lucas olhou para sua irmã. Victoria, essa não é a hora. Acho que é o momento perfeito, respondeu Victoria, seus saltos de grife clicando no piso de madeira quando ela entrou no estudo. Sua pequena farsa acabou, Lucas. É hora de enfrentar a realidade. Lucas voltou para Hannah, seus olhos implorando. Não estou vendendo a fazenda. É isso que Victoria quer, mas não concordei com nada. Hannah balançou a cabeça tentando entender tudo. Eu não entendo. Por que você fingiria ser um fazenda? Por que mentir para todos? Para mim. Victoria riu, um som frio que encheu a sala. Meu irmão sempre teve um talento para os dramáticos. Ele gosta de testar as pessoas. Veja se elas o tratam de maneira diferente quando pensam que ele é apenas um trabalhador comum em vez de um rico proprietário de terras. Não é isso, disse Lucas com firmeza. Ou pelo menos, isso não é tudo isso. Hannah cruzou os braços. Então me explique. A verdade desta vez. Lucas colocou as flores silvestres em sua mesa e passou a mão pelos cabelos. Quando meu pai morreu há 5 anos, eu herdei tudo isso. Trabalhei ao lado dele a vida toda. Mas de repente todos me trataram de maneira diferente. Trabalhadores que me conheceram há anos começaram a me chamar de senhor e não me olhavam nos olhos. Companheiros de negócios que nunca me deram a hora do dia eram de repente meus melhores amigos. Pobre menino rico, Victoria murmurou. Lucas a ignorou. Comecei a trabalhar ao lado das mãos sazonais para permanecer conectado ao trabalho real da fazenda. Lembre-se do que importa, e sim ver quem trata as pessoas com respeito, independentemente de sua posição. Seus olhos encontraram Hannah's. Como você faz? O peito de Hannah apertou-se com emoções conflitantes. Um alívio de ser enganado, mas compreensão de por que ele havia feito isso. Você deveria ter me dito, ela disse calmamente. Eu estava indo, depois do festival da colheita. Lucas deu um passo em sua direção. Eu não esperava me importar com o que você pensou de mim. Eu não esperava você. Victoria fez um barulho desdenhoso. Quão tocante. Mas nada disso importa agora. A reunião do conselho está marcada para sexta-feira. A votação passará e a Everbrook Farm finalmente cumprirá seu verdadeiro potencial como resort de luxo e comunidade residencial. Lucas virou-se para sua irmã. O conselho não pode aprovar uma venda sem minha maioria de votação e não estou vendendo. O sorriso de Victoria não alcançou seus olhos. Sobre isso, você pode querer revisar novamente as disposições de confiança do avô. Seu controle estava condicionado ao casamento no seu 30º aniversário, que foi no mês passado. O advogado da família confirmou que o controle agora reverte para o conselho e eu estou muito ocupado protegendo seus votos. A cor drenada do rosto de Lucas. Isso é impossível. Papai mudou essas disposições quando assumiu o controle. Ele pretendia, corrigiu Victoria, mas ele nunca entrou com a papelada. Muito ocupado brincando de fazendeiro com você, suponho. Tanta pena. Hannah olhou entre eles, sentindo-se um intruso em uma guerra familiar privada. Eu deveria ir, disse ela, movendo-se em direção à porta. Hannah, espere, Lucas a chamou.
Ela fez uma pausa, mas não se virou. Eu preciso de algum tempo para pensar. Sem esperar sua resposta, Hannah deixou a casa principal e caminhou rapidamente em direção ao dormitório dos trabalhadores. Sua mente estava cambaleando. Lucas, mentiu sobre quem ele era desde o momento em que se conheceram. No entanto, de qualquer outra maneira, ele era honesto. Seu amor pela terra, sua ética de trabalho, sua bondade em relação aos trabalhadores, essas coisas não podiam ser falsificadas. De volta ao seu pequeno quarto, Hannah sentou-se na beira da cama e pegou o relógio de bolso do pai. O que ele teria feito nessa situação? Provavelmente disse a ela para julgar um homem por suas ações, não por seu título. Mas também não estava mentindo uma ação? Uma batida suave em sua porta interrompeu seus pensamentos. Hannah, é Marta. Posso entrar? Hannah abriu a porta para encontrar o gerente do escritório em questão. Ouvi o que aconteceu, disse Marta, entrando e fechando a porta atrás dela. As notícias viajam rápido por aqui. Você sabia? Hannah perguntou. Que Luke era realmente Lucas Everbrook? Marta assentiu. A maioria dos funcionários permanentes sabe. Começou como uma maneira de ele permanecer conectado ao trabalho real, mas se tornou algo mais ao longo do tempo. Uma maneira de ele encontrar a paz, eu acho. E as reivindicações de Victoria? Sobre a fazenda ser vendida? O rosto de Marta escureceu. Victoria está tentando colocar as mãos nessa propriedade há anos. O avô deles fez sua fortuna no desenvolvimento imobiliário e ela leva atrás dele. Vê terras apenas em termos do que pode ser construído, não o que pode crescer. Mas o que ela disse é verdade? Sobre Lucas perder o controle? Não conheço os detalhes legais, admitiu Marta. Mas eu sei que Lucas não desistirá sem lutar. Esta terra significa tudo para ele. Depois que Marta saiu, Hannah tentou se concentrar em seu trabalho, mas sua mente continuou retornando a Lucas. A mágoa de seu engano competiu com o entendimento de por que ele havia feito isso. À noite, ela ainda não havia chegado a nenhuma conclusões. No refeitório, as conversas se silenciaram quando ela entrou. Todo mundo estava olhando, sussurrando. A notícia havia se espalhado claramente sobre sua conexão com o chefe e seu engano. Hannah pegou uma bandeja e sentou-se sozinha, mantendo os olhos na comida. Para sua surpresa, Eleanor, a governanta da casa principal, sentou-se em frente a ela. Não os deixe incomodar, disse a mulher mais velha. As pessoas sempre falam, especialmente quando não entendem. Não tenho certeza se também entendo, respondeu Hannah. Eleanor estudou seu rosto. Posso falar francamente? Hannah assentiu. Eu trabalhei para a família Everbrook por 30 anos. Eu vi Lucas crescer. Quando seu pai morreu, algo nele mudou. Richard Everbrook era um homem bom que tratava todos com respeito, independentemente de sua posição. Lucas queria honrar esse legado, mas também queria saber em quem ele podia confiar. Mentindo para eles? Hannah perguntou. Eleanor balançou a cabeça. Ao encontrá-los como iguais. Você sabe quantas pessoas tentaram se aproximar de Lucas por causa de sua riqueza? Quantas mulheres o perseguiram, não por quem ele é, mas pelo que ele tem? Hannah não havia considerado esse aspecto. Eu ainda gostaria que ele me dissesse a verdade. Ele estava indo, Eleanor assegurou a ela, após o Festival da Colheita. É sua época favorita do ano, quando todo o trabalho duro compensa. Ele queria compartilhar isso com você como ele mesmo, não apenas como Luke the Farm Dairy. E agora a fazenda pode ser vendida de qualquer maneira, disse Hannah. Foi sobre isso que eu vim falar com você. Eleanor abaixou a voz dela. Lucas está se encontrando com seus advogados hoje à noite. Pode haver uma maneira de parar Victoria, mas ele precisa de apoio. Ele me pediu para lhe dar isso. Ela entregou a Hannah uma nota dobrada. Depois que Eleanor saiu, Hannah abriu a nota com dedos trêmulos. Hannah, eu entendo se você nunca mais quiser falar comigo, mas por favor me ouça. Não por minha causa, mas para Everbrooks. Encontre-me no velho carvalho do Oriente Campo às 8, se você estiver disposto. Lucas. Hannah verificou seu relógio. Já eram 7h45. Ela teve uma decisão a tomar. A velha árvore de carvalho
estava majestosamente contra o céu escuro, seus enormes galhos chegando em direção às estrelas que estavam apenas começando a aparecer. Hannah se aproximou lentamente, vendo a silhueta de Lucas enquanto ele andava embaixo da árvore. Ele se virou quando ouviu seus passos, esperança e incerteza lutando em sua expressão. "Você veio", ele disse suavemente. "Eu vim para a fazenda", esclareceu Hannah. "E para as pessoas que trabalham aqui, seus empregos estão em jogo." Lucas assentiu. "Obrigado. Eu sei que não mereço sua ajuda depois de mentir para você." "Não, você não." Hannah concordou. "Mas isso não significa que vou ficar enquanto Victoria destrói tudo o que seu pai construiu, tudo o que você manteve." "Meus advogados acham que há uma maneira", explicou Lucas. "As disposições de confiança que Victoria mencionou existem, mas há uma cláusula que ela está negligenciando. O controle reverte para o conselho apenas se eu for solteiro e não tiver um sucessor claro para as operações agrícolas." "E você tem um sucessor?" Hannah perguntou. Lucas parecia desconfortável. "Não oficialmente, mas meu pai acrescentou anotações à vontade dele, declarando sua intenção de nomear nosso gerente da fazenda, Henry, como sucessor operacional se algo aconteceu comigo. Os advogados acham que podemos usar isso para desafiar a reivindicação de Victoria. Onde está Henry agora? Ele não deveria fazer parte dessa conversa? Henry se aposentou há 3 meses. Mudou-se para a Flórida para estar perto de seus netos." Lucas suspirou. "Isso é parte do motivo pelo qual Victoria está fazendo-a se mover agora. A fazenda é vulnerável, sem um segundo em comando claro." Hannah processou essas informações. "Então qual é o plano? Precisamos convencer o conselho de que a fazenda é mais valiosa como terra agrícola do que como um desenvolvimento. Victoria trabalha nelas há meses, mas a maioria deles nunca visitou Everbrook. Eles veem planilhas, não a realidade do que acontece aqui." "O Festival da Colheita", disse Hannah de repente. "É em 3 dias. Você pode convidar os membros do conselho. Mostre a eles tudo o que a fazenda produz. Deixe-os conhecer os trabalhadores, ajudá-los a entender o que seria perdido." Os olhos de Lucas se iluminaram. "Isso é brilhante. Poderíamos transformá-lo em uma vitrine adequada de tudo o que Everbrook faz para a comunidade. Restaurantes locais que compram nossos produtos, famílias que dependem da fazenda para o emprego, as práticas agrícolas sustentáveis que desenvolvemos." Pela primeira vez desde que descobri sua verdadeira identidade, Hannah sentiu uma faísca de sua antiga conexão. A paixão de Lucas pela fazenda era real. Essa parte não era mentira. "Vou ajudar", disse ela. "Mas não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso porque ninguém deve perder a terra deles se houver uma maneira de salvá-la." Lucas assentiu solenemente. "Eu entendo. Obrigado, Hannah." Na manhã seguinte, a fazenda estava cheia de atividades. Lucas convocou uma reunião de todas as mãos para explicar a situação e seu plano de salvar Everbrook. Para a surpresa de Hannah, ele não escondeu seu engano anterior. "Muitos de vocês me conhecem como Luke", disse ele aos trabalhadores reunidos. "Eu trabalhei ao seu lado, comi com você, enfrentei os mesmos desafios que você tem. Fiz isso para não espionar ou enganar, mas para permanecer conectado ao coração desta fazenda, suas pessoas e suas operações diárias." Murmurs correram pela multidão. Agora, Everbrook enfrenta seu maior desafio. "Minha irmã quer vender esta terra aos desenvolvedores. O conselho votará em 3 dias. Antes de fazê-lo, quero mostrar a eles o que realmente é essa fazenda. Não apenas números em um balanço, mas uma comunidade viva e prospera que alimenta milhares de pessoas e oferece trabalho honesto a centenas a mais." Um dos trabalhadores mais velhos, Jim, falou. "O que você precisa que façamos, chefe? Não posso dizer que não fiquei surpreso ao saber que você estava limpando o chão quando é dono do lugar. Mas eu respeito um homem que não tem medo de sujar as mãos." Seguiu. "Se um coro de acordo. Qualquer que seja o ressentimento sobre a dupla identidade de Lucas foi superada pela preocupação com o futuro da fazenda. A colheita ou festival é nossa chance de mostrar ao conselho o que Everbrook realmente é", continuou Lucas.
Preciso de todos os departamentos para preparar uma demonstração de seu trabalho. Mostre aos membros do conselho qual experiência entra em tudo o que fazemos aqui. Os trabalhadores se dispersaram com um novo senso de propósito. Hannah se viu nomeada para o comitê organizador, trabalhando diretamente com Lucas para coordenar as atividades do festival. Apesar de sua perspectiva magoada por seu engano, ela não podia negar que eles trabalharam bem juntos. Enquanto eles revisavam o layout do festival em seu escritório naquela tarde, Lucas disse: "Quero explicar algo para você. Por que eu não disse quem eu era?" Hannah olhou para cima do mapa que eles estavam estudando. "Estou ouvindo. Quando nos conhecemos não era diferente de qualquer novo trabalhador. Eu não contei a você porque não conte a maioria das pessoas." Ele parou, mas então começamos a conversar, realmente conversando, sobre seu pai, sua fazenda, seus sonhos, e eu me vi querendo contar tudo. "Então, por que você não?" Lucas encontrou seus olhos. "Porque pela primeira vez em 5 anos alguém estava me vendo. Apenas para mim. Não é o herdeiro de Everbrook. Não é o rico proprietário da fazenda. Apenas Lucas, um homem que ama essa terra tanto quanto você amava sua fazenda da família. Eu tinha medo se lhe dissesse a verdade que mudaria. Você não me deu a chance de provar o contrário", disse Hannah. "Você está certo. Eu deveria ter confiado em você com a verdade." O telefone de Lucas zumbiu com uma mensagem. Sua expressão escureceu ao ler. Victoria subiu à reunião do conselho. Agora está programado para amanhã após o festival, não 2 dias depois. Ela pode fazer isso. Como presidente interino do conselho, sim. Lucas passou a mão pelo cabelo. "Temos ainda menos tempo do que pensamos. Então é melhor fazermos contar", disse Hannah, retornando aos planos do festival com determinação renovada. Naquela noite, quando Hannah voltou para seu dormitório, ela ficou assustada ao encontrar Victoria esperando por ela. "Senhora Cole", disse Victoria sem problemas. "Posso ter uma palavra?" Hannah ficou tenso, mas assentiu. "Eu estarei direto. Meu irmão parece valorizar sua opinião e você claramente tem influência com os trabalhadores. Estou preparado para fazer valer a pena, se você convencer Lucas de que a venda é a melhor opção." "Vale o meu tempo?" Hannah repetiu incrédula. Victoria abriu sua bolsa de grife e removeu um talão de cheques. "Nomeie seu preço. Todo mundo tem um." Hannah sentiu seu temperamento explosão. "Perdi minha fazenda da minha família porque pessoas... Como você vê em terras apenas como sinais de dólar. Não estou interessado em seu dinheiro, a senhora Everbrook." "Não seja ingênuo", disse Victoria, sua voz endurecendo. "Esta fazenda será vendida de uma maneira ou de outra. Você pode lucrar com ela ou assistir à margem. A escolha é sua." Hannah se aproximou de Victoria, sua voz baixa, mas firme. "Meu pai me ensinou que algumas coisas têm valor além do preço. A integridade é uma delas. Seu irmão entende que, mesmo que você não tenha", o rosto perfeitamente inventado de Victoria, torcido de raiva, "você se arrependerá disso. Quando a fazenda for vendida e você está procurando trabalho em outro lugar, lembre-se de que teve uma chance." Enquanto Victoria se afastou, Hannah notou Lucas nas sombras do celeiro. Sua expressão disse a ela que ele ouviu tudo. "Obrigado", ele disse simplesmente quando Victoria estava sem ouvido. "Eu quis dizer o que disse", respondeu Hannah. "Algumas coisas não devem estar à venda." Os olhos de Lucas seguraram os dela. "Eu sei." Por um momento, eles ficaram em silêncio sob o vasto céu estrelado, o futuro de Everbrook pendurado no equilíbrio entre eles. No dia anterior ao Festival da Colheita, ocorreu um clima brilhante e claro para os preparativos. Toda a fazenda estava em movimento, com trabalhadores estabelecendo cabines, organizando exibições de produtos e preparando demonstrações de equipamentos. Hannah mal dormiu, passando por cima do cronograma repetidamente. Determinou que tudo seria perfeito. Lucas estava em toda parte ao mesmo tempo, ajudando a tenda principal, verificando o sistema de som, conversando com os vendedores locais que estavam vindo para mostrar produtos feitos com produtos Everbrook. Ele havia derramado sua personalidade agrícola completamente agora, assumindo abertamente o comando como proprietário, mas ainda usando suas roupas de trabalho familiares em vez de trajes de negócios.
Os primeiros membros do conselho chegam esta noite, disse ele ao Hannah ao inspecionar o recinto do festival. Eu arranjei para que eles fiquem nos chalés de hóspedes à beira do lago. Marta dará a eles uma curta turnê, mas a verdadeira vitrine é amanhã. Quantos estão chegando? Hannah perguntou à área de transferência na mão. 5 dos 7 confirmaram. Os outros 2 estão se juntando por vídeo para a votação. Lucas esfregou a parte de trás do pescoço. Precisamos convencer pelo menos 3 deles a votar comigo contra a venda. Hannah assentiu. Sabemos para que lado eles estão se inclinando? 2 estão firmemente no acampamento de Victoria. Amigos do meu avô que acreditam que a terra é valiosa apenas quando é desenvolvida. Um está solidamente comigo. Meu colega de quarto do meu pai que entende a importância da fazenda. Os outros 4 podem ir de qualquer maneira. Então esses 4 são nossos alvos, disse Hannah decisivamente. Precisamos fazer conexões pessoais com cada uma delas. Descubra o que importa para eles e mostre como Everbrook aborda essas preocupações. Lucas sorriu para ela. Você teria feito um grande dono da fazenda, Hannah. O comentário picou, lembrando a de tudo o que havia perdido. Eu deveria ser ela respondeu em silêncio. A expressão de Lucas suavizou. Sinto muito. Isso foi impensado de mim. Está tudo bem. Hannah verificou seu relógio. Preciso ajudar a equipe de laticínios a criar sua demonstração de queijo. Quando ela se afastou, Hannah lutou contra as emoções complicadas que Lucas se mexeu nela. Sim, ele mentiu sobre sua identidade. Mas nos dias desde que a verdade surgiu, ele não havia mostrado nada além de dedicação em salvar a fazenda e proteger os empregos dos trabalhadores. Era difícil ficar com raiva de um homem que claramente se importava tão profundamente com as mesmas coisas que ela fez. À noite, o recinto do festival estava pronto. Bandeiras coloridas penduradas entre postes. Os estandes eram abastecidos com produtos e produtos agrícolas, e o palco estava preparado para as apresentações de amanhã. Hannah estava verificando os detalhes finais quando Marta se aproximou. Os membros do conselho chegaram, disse ela. Lucas está cumprimentando os na casa principal. Ele perguntou se você se juntaria a eles para jantar. Hannah hesitou. Não tenho certeza se isso é apropriado. Sou apenas um trabalhador sazonal. Marta deu a ela um olhar conhecedor. Você é um pouco mais do que isso, pelo menos para Lucas. Além disso, ele quer que eles ouvem de alguém que realmente trabalha na terra. Relutantemente, Hannah concordou. Ela correu para o quarto para trocar de roupa de trabalho, mas percebeu que não tinha nada adequado para o jantar com os membros do conselho. O melhor que ela conseguiu foi um par de jeans limpo e sua camisa menos usada. Ao se aproximar da casa principal, Hannah viu vários carros caros estacionados na garagem circular. Seu estômago se apertou de nervos. Esses ricos de negócios decidiriam o destino de Everbrook, e ela deveria ajudar a convencer. Luz Eleanor abriu a porta antes que Hannah pudesse bater. Eles estão na sala de jantar, ela sussurrou. Não, deixe que eles te intimidem. Lembre-se, você sabe mais sobre a agricultura real do que qualquer um deles. A sala de jantar Everbrook era impressionante, com uma longa mesa de carvalho que poderia acomodar 20. Atualmente, mantinha Lucas em uma extremidade, Victoria na outra, e 5 homens e mulheres mais velhos, os membros do conselho, entre eles. Toda a conversa parou quando Hannah entrou. Lucas ficou imediatamente. Todo mundo, esta é Hannah Cole, uma das nossas fazendas mais experientes. Hannah cresceu em uma fazenda da família antes de se juntar a nós em Everbrook. Ela estará lhe dando a perspectiva do trabalhador em nossas operações amanhã. O sorriso de Victoria estava apertado. Como pitoresca. Eu não sabia que a equipe estaria se juntando a nós para jantar. Cole está aqui no meu convite, disse Lucas com firmeza. Assim como os outros chefes de departamento que chegarão em breve. Para o alívio de Hannah, Marta, Jim do gado e 3 outros trabalhadores seniores entraram na sala de jantar. Lucas havia criado intencionalmente um buffer para que ela não fosse o único membro que não é de placa presente. Durante o jantar,
Hannah se sentou sentada ao lado de um homem de aparência distinta aos 60 anos, que se apresentou como Walter Prescott. Lucas me diz que você vem de um fundo agrícola, disse Walter enquanto comiam. Sim, minha família teve uma fazenda por 3 gerações antes de perdê-la, respondeu Hannah honestamente. Walter parecia genuinamente interessado. Posso perguntar o que aconteceu? Hannah hesitou, então decidiu que a verdade poderia ajudar sua causa. Dívida médica. Meu pai teve câncer. Tínhamos seguro, mas não o suficiente. Consideramos empréstimos usando a fazenda como garantia, pensando que poderíamos gerenciar os pagamentos. Então os preços das culturas caíram e... Ela deu de ombros. Você pode adivinhar o resto. Walter ficou quieto por um momento. Lamento ouvir isso. É uma história comum hoje em dia, infelizmente. Pequenas fazendas estão lutando em todos os lugares. É por isso que operações como a Everbrook são tão importantes, disse Hannah. Esta fazenda emprega mais de 200 pessoas o ano todo, além de trabalhadores sazonais como eu. Produz comida para toda a região. Se tornar um resort, tudo isso está perdido. Walter a estudou. Você fala apaixonadamente por alguém que só está aqui há alguns meses. Boa terra é boa terra, disse Hannah simplesmente. Reconheço o que os Everbrooks construíram aqui. Seria uma pena vê-lo pavimentado para casas de férias. No final da mesa, Victoria estava falando em voz alta sobre valores de propriedades e retornos de investimento. 2 membros do conselho estavam acenando com entusiasmo. Depois do jantar, Lucas guiou o grupo para o pátio de trás para café. A noite estava clara, com estrelas espalhadas pelo céu e o perfume das flores do final do verão no ar. À distância, os terrenos do festival foram iluminados com cordas de luzes, criando um efeito mágico. Amanhã você verá o que Everbrook realmente se trata, disse Lucas aos membros do conselho. Não apenas números em um balanço, mas comida de verdade, pessoas reais e meios de subsistência reais. Números importantes, Lucas, disse uma das mulheres, a quem Hannah havia aprendido que era Elizabeth Chen, banqueira. A proposta de Victoria projeta um retorno de 300% do investimento se a terra for desenvolvida. Qual é o retorno sobre a alimentação de famílias por gerações? Lucas desafiou. Qual é o retorno da preservação das terras agrícolas em vez de cobri-lo com concreto? Alguns valores não podem ser calculados com uma planilha, Victoria. Revirou os olhos. Sempre o idealista, irmão mais novo. Os negócios exigem pragmatismo. Nosso pai conseguiu ser pragmático e princípio, respondeu Lucas. Esse é o legado que estou tentando preservar. A menção de seu pai criou um silêncio desconfortável. Hannah sentiu que havia mais nessa história do que ela sabia. Quando a noite acabou, Lucas acompanhou Hannah de volta ao dormitório dos trabalhadores. Obrigado por vir esta noite, disse ele. Acho que você impressionou Walter. Espero que sim, Hannah suspirou. Victoria é muito convincente quando fala sobre dinheiro. O dinheiro é tudo o que ela se importa, disse Lucas, uma vantagem de amargura em sua voz. Ela nunca entendeu por que papai escolheu essa vida quando poderíamos estar vivendo de luxo na cidade. Por que ele fez? Hannah perguntou. Escolhas a agricultura, quero dizer. Lucas sorriu um pouco. Ele disse que era o único trabalho em que você cria algo real todos os dias. Alimentos que sustentam as pessoas. Terra que se sustenta. Quando se importava adequadamente. Comunidade que sustenta o espírito. Ele olhou para as estrelas. Eu costumava pensar que isso era apenas uma conversa poética até começar a trabalhar nos campos. Eles entraram em silêncio confortável até chegarem à porta dela. O festival começa às 9 da manhã, disse Lucas. Mas eu gostaria que você ingressasse no tour do conselho às 8, se você estiver disposto. Eu estarei lá, prometeu Hannah. Quando Lucas se virou para sair, ele hesitou. Hannah, o que quer que aconteça amanhã, com o conselho, com Everbrook, eu quero que você saiba que a reunião você me mudou, para melhor. Antes que ela pudesse responder, ele estava indo embora, o dele silhueta desaparecendo na escuridão. Hannah mal dormiu naquela noite, sua mente correndo com pensamentos da fazenda, a votação do conselho e o mais confuso, Lucas.
Apesar de seus melhores esforços para manter a distância, desde o aprendizado de seu engano, ela não conseguiu negar a conexão entre eles. Não era apenas a atração física, embora houvesse certamente isso, mas uma compreensão compartilhada do que a terra significava, o que significava agricultura. Lucas poderia ter mentido sobre seu nome e posição, mas nunca mentiu sobre sua paixão por Everbrook. A manhã veio muito rapidamente. Hannah se vestiu cuidadosamente com suas roupas de trabalho mais limpas e seguiu para a casa principal, onde os membros do conselho estavam se reunindo para o café da manhã antes da turnê. Lucas parecia cansado, mas determinado ao descrever a agenda do dia. Começaremos com o sistema de irrigação sustentável. Depois visitaremos os campos vegetais orgânicos, a operação de laticínios e, finalmente, as instalações de processamento. Após o almoço, o festival abre ao público e você verá como o Everbrook se conecta com a comunidade em geral. O passeio começou bem. Walter Prescott parecia genuinamente interessado nos métodos de conservação de água que Lucas havia implementado. Elizabeth Chen fez perguntas pensativas sobre melhorias no rendimento. Até os aliados de Victoria pareciam impressionados com a escala e a eficiência da operação. No celeiro de laticínios, eles assistiram a uma demonstração de queijo que incluía amostras dos produtos premiados de Everbrook. Hannah notou Lucas relaxando um pouco quando os membros do conselho responderam positivamente. Nossos parceiros de restaurante exibirão refeições feitas com nossos produtos no festival, explicou Lucas enquanto caminhavam em direção ao centro de processamento. A Everbrook fornece mais de 30 restaurantes e mercados da região, além de 3 distritos escolares. O impacto social é louvável, reconheceu Elizabeth Chen. Mas a proposta de Victoria inclui doações de caridade substanciais que podem ter um benefício da comunidade ainda maior. Com respeito, Sra. Chen, Hannah interrompeu. As doações não podem substituir empregos. As pessoas que trabalham aqui apoiam as famílias, pagam impostos e contribuem para a economia local. Esse impacto está em andamento, não um gesto único. Elizabeth parecia pensativa para essa resposta. À medida que a manhã avançava, Hannah se sentiu cautelosamente otimista. Pelo menos alguns dos membros do conselho pareciam estar considerando a perspectiva de Lucas. Mas Victoria não. Estava desistindo facilmente. Em todas as paradas, ela destacou o valor potencial da terra para o desenvolvimento, enfatizando o retorno financeiro que beneficiaria o Everbrook Family Trust. Na hora do almoço, o festival estava em pleno andamento. Famílias locais entraram para apreciar as exibições, comida e atividades. As crianças correram entre os estandes, enquanto seus pais amostraram produtos e assistiram manifestações. A atmosfera era alegre, uma celebração da colheita e a comunidade Everbrook havia nutrido. Lucas reuniu os membros do conselho em uma pequena plataforma de visualização, onde eles podiam ver todo o recinto do festival. Isso é Everbrook, disse ele, gesticulando para a cena diante deles. Não, apenas terra e colheitas, mas pessoas. Famílias que trabalham aqui há gerações, clientes que confiam na comida que cultivamos. Crianças que estão aprendendo de onde vêm suas refeições. Sua voz ficou apaixonada. Se você votar para vender, tudo isso desaparece. Não apenas a fazenda, mas as conexões que ela cria, o conhecimento que preserva, a comunidade que apoia. Hannah assistiu aos rostos dos membros do conselho. Alguns pareciam emocionados, outros permaneceram impassíveis. Walter Prescott estava assentindo um pouco, enquanto a expressão de Elizabeth Chen era ilegível. Victoria deu um passo à frente. Meu irmão fala eloquentemente sobre sentimentos, mas os negócios exigem ansiosamente, não atrasados. A confiança foi estabelecida para maximizar os retornos para as gerações futuras de Everbrooks. O desenvolvimento é claramente a escolha financeira mais sábia. A confiança foi estabelecida para preservar nosso legado familiar, rebateu Lucas. E esta fazenda é esse legado. Enquanto os membros do conselho se dispersavam para explorar o festival, Hannah se aproximou de Lucas. Como você acha que está indo?
Difícil dizer, ele admitiu. Walter está do nosso lado. Acho que Elizabeth está em cima do muro. Os outros... Ele deu de ombros. Fizemos tudo o que podemos. Agora esperamos pela votação de amanhã. Durante a tarde, Hannah notou Lucas fazendo questão de apresentar os membros do conselho a trabalhadores, vendedores locais e parceiros da comunidade. Ela seguiu o exemplo dele, compartilhando seu conhecimento e experiência sempre que surgiam oportunidades. À medida que o dia passava, as nuvens escuras começaram a se reunir no horizonte. A previsão do tempo previu céus claros, mas a natureza tinha outros planos. No final da tarde, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Precisamos mover a cerimônia de encerramento para a tenda principal, instruiu Lucas, a eficiência, assumindo. Hannah ajudou a coordenar a transição, garantindo que os fornecedores estivessem protegidos e os hóspedes fossem direcionados para áreas cobertas. O que começou como um chuveiro leve, rapidamente se intensificou. A chuva bateu as tendas de lona e os ventos chicotearam os banners. Apesar da chuva, a maioria dos participantes do festival ficou, amontoada sob qualquer abrigo que pudesse encontrar. No meio do caos, Hannah viu Victoria falando urgentemente a Elizabeth Chen e 2 outros membros do conselho sob a proteção de um grande guarda-chuva. Suas expressões eram sérias e Victoria parecia quase satisfeita, apesar do desastre climático. Antes que Hannah pudesse se aproximar deles, havia um grito da direção dos campos leste. Jim veio correndo, encharcado e sem fôlego. Lucas, o canal de irrigação está transbordando. A água está indo direto para as novas mudas. Lucas imediatamente mudou para o modo de ação. Obtenha todos os trabalhadores disponíveis. Precisamos de sacos de areia no extremo norte do canal para desviar o fluxo. Vou ajudar, disse Hannah sem hesitar. Lucas olhou para ela com agradecimento. Encaminhe qualquer pessoa que você possa encontrar. Vou pegar o equipamento. Quando Hannah reuniu trabalhadores, ela notou os membros do conselho assistindo curiosamente. Para sua surpresa, Walter Prescott enrolou as mangas. Onde posso ajudar? Ele perguntou. Hannah piscou de surpresa. Você quer ajudar? Eu era agricultor, antes de ser empresário, disse Walter com um sorriso irônico. Lembro-me do que as inundações repentinas podem fazer. Em minutos, uma equipe se reuniu. Sob a direção de Lucas, eles encheram sacos de areia e criaram uma barreira para proteger os campos vulneráveis. Todo mundo trabalhou juntos. Mãos partidárias, gerentes de departamento e até alguns participantes do festival que se ofereceram. A chuva os encharcou igualmente quando passavam sacos na linha. Gritavam instruções e atravessavam a lama. Hannah se viu trabalhando ao lado de Lucas, seus ombros tocando enquanto posicionavam sacos de areia pesados. Apesar da terrível situação, ela se sentiu estranhamente emocionada. Era disso que se tratava da agricultura, brigando ao lado da natureza, mesmo quando se virou contra você. Ela olhou para cima uma vez para ver 3 membros do conselho, incluindo Elizabeth Chen, observando atentamente por baixo de guarda-chuvas. Victoria se destacou, sua roupa de designer intocada, uma leve carranca no rosto. Após uma hora de trabalho intenso, o perigo imediato havia passado. A barreira improvisada mantinha, desviando a água dos campos recém-plantados. Exausta, mas triunfante, os trabalhadores começaram a retornar ao recinto do festival. Lucas, encharcado e coberto de lama, abordou a pequena multidão. Obrigado a todos, você acabou de salvar a primeira safra da próxima temporada. Ele olhou para cada pessoa por sua vez. Isso é o que Everbrook é. As pessoas se unindo quando mais importa. Hannah notou Elizabeth Chen se aproximando de Lucas. Eles falaram em silêncio por um momento antes de Elizabeth assentir e se afastar. A expressão de Lucas não deu nada. Quando a chuva finalmente diminuiu, os visitantes do festival começaram a voltar para casa. Os trabalhadores iniciaram o enorme esforço de limpeza. Hannah estava ajudando a desmantelar uma das exibições quando Victoria se aproximou dela. Bastante. Dramático final, disse Victoria, de alguma forma ainda parecendo imaculada, apesar do clima. Meu irmão sempre tinha um talento para os teatros.
Não havia nada teatral em essa AV desses campos, respondeu Hannah. Victoria a estudou cuidadosamente. Você realmente se importa com este lugar, não é? Mesmo sabendo que meu irmão mentiu para você desde o início. Eu me preocupo com boas terras agrícolas e as pessoas que o trabalham, disse Hannah. E sim, eu também me preocupo com seu irmão, apesar do engano dele. Interessante. Victoria bateu suas unhas perfeitamente bem cuidadas contra o braço. E se eu lhe dissesse que havia uma maneira de salvar Everbrook e proteger seu próprio futuro ao mesmo tempo? Os olhos de Hannah se estreitaram. O que você está falando? As provisões de confiança que meu irmão está tão preocupado, explicou Victoria. Controle reverte para o conselho porque Lucas é solteiro aos 30 anos. Mas se ele se casasse antes da votação amanhã? Ela deixou a implicação pendurar no ar. Hannah olhou para ela. Você está sugerindo... Estou apenas apontando. Fatos, disse Victoria sem problemas. Lucas claramente tem sentimentos por você. Você claramente se importa com a fazenda. Um casamento resolveria os problemas de todos. Exceto o seu, observou Hannah. O sorriso de Victoria se apertou. Sou realista. Se meu plano falhar, eu vou me ajustar de acordo. Antes que Hannah pudesse responder, Victoria se afastou, deixando-a atordoada e confusa. Victoria estava realmente sugerindo que ela se casou com Lucas para salvar a fazenda? Própria ideia era absurda. Eles só se conheceram por alguns meses. Mesmo que houvesse sentimentos reais entre eles, o casamento foi uma solução extrema. E ainda, se pudesse salvar Everbrook, Hannah viu Lucas na tenda principal, conversando com Walter Prescott. Suas roupas estavam enlameadas, os cabelos rebocados, na cabeça da chuva, mas seus olhos estavam brilhantes com a satisfação de evitar desastres. Esse era o homem que ela conhecera. Não o rico proprietário de terras, mas o fazendeiro que atravessava a lama para proteger suas colheitas. Enquanto o observava, Lucas olhou para cima e seus olhos se encontraram nos terrenos do festival encharcados de chuva. Algo passou entre eles, algo que Hannah não estava pronto para citar. Amanhã traria o voto do conselho, e uma decisão que Hannah nunca esperava enfrentar. A manhã da votação do conselho ocorreu claramente e brilhante, como se a tempestade do dia anterior nunca tivesse acontecido. Hannah acordou cedo após uma noite inquieta, a sugestão de Victoria ecoando em sua mente. Casamento para salvar Everbrook? A ideia era absurda, desesperada, e, no entanto, ela não conseguia parar de pensar nisso. Ela se vestiu rapidamente e foi para o refeitório, onde a atmosfera estava tensa. Os trabalhadores falaram em tons silenciosos, todos cientes de que o voto de hoje determinaria seu futuro. Hannah pegou um café e sentou-se sozinha, tentando resolver seus sentimentos conflitantes. Marta se juntou a ela, deslizando para o banco, com seu próprio café. Grande dia, ela disse simplesmente. Hannah assentiu. Que horas é o voto? 10 horas na casa principal. Marta estudou o rosto de Hannah. Lucas estava procurando por você mais cedo. Disse que precisava falar com você, antes da reunião. O coração de Hannah pulou. Ele disse o que dizer? Não, mas ele parecia nervoso. Mais do que o normal, quero dizer. Marta hesitou. Hannah, não pretendo arrancar, mas há algo acontecendo entre vocês dois? É complicado, respondeu Hannah, o que certamente era verdade. Eu vou encontrá-lo. Ela encontrou Lucas no campo leste, parado pela barreira de saco de areia que haviam construído juntos durante a tempestade. Ele estava olhando para a terra, perdido em pensamento, e não ouviu a abordagem dela. Lucas, ela disse suavemente. Ele se virou e a expressão em seu rosto fez a respiração dele pegar. Esperança e medo lutaram em seus olhos. Hannah, disse ele, estou feliz que você veio. Eu queria falar com você antes da reunião do conselho. Victoria veio me ver ontem, disse Hannah, decidindo ser direto, depois da tempestade. Ela me contou sobre a cláusula de casamento na confiança. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ela o quê? Ela sugeriu que, se você fosse casado antes da votação, manteria o controle de Everbrook. Hannah observou seu rosto com cuidado. Isso é verdade? Lucas passou a mão pelo cabelo.
Sim, a disposição afirma que se eu for casado, eu mantenho o controle majoritário independentemente da minha idade. Ele olhou para ela atentamente. Mas, Hannah, eu nunca pediria a você. Isso salvaria a fazenda? Ela interrompeu. Tecnicamente, sim. Mas... E os empregos de todos que trabalham? Aqui? Lucas suspirou. Sim, mas, Hannah, o casamento não é algo para entrar levemente, especialmente não para razões comerciais. Hannah terminou para ele. Não é isso que as pessoas como você fazem o tempo todo? Casar-se em busca de vantagem, para conexões, por propriedades? Um flash de mágoa cruzou o rosto de Lucas. Isso é realmente o que você pensa de mim? Hannah imediatamente se arrependeu de suas palavras. Não, ela admitiu. Isso não é justo. Você provou que você não é nada disso. Eles ficaram em silêncio por um momento. O sol da manhã aquecendo os campos cobertos de orvalho ao seu redor. Por que Victoria sugeriria isso? Lucas finalmente perguntou. Isso vai contra tudo o que ela está trabalhando? Hannah estava se perguntando a mesma coisa. Acho que ela está protegendo suas apostas. Se ela perder o voto, ela pelo menos quer estar em boas condições com quem controla o futuro de Everbrook. Lucas balançou a cabeça em descrença. Ela está sempre jogando ângulos, mesmo quando éramos crianças. Conte-me sobre crescer. Aqui, disse Hannah genuinamente curiosa. Como foi ser um Everbrook? A expressão de Lucas suavizou. Se com memória. Maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Meu pai acreditava no trabalho duro. Desde que poderíamos andar, Victoria e eu deveríamos ajudar com tarefas apropriadas para a idade. Adorei estar lá fora, assistindo as coisas crescerem, trabalhando com os animais. É Victoria. Odiava cada minuto, disse Lucas com um sorriso triste. Ela aceitou nosso avô, mais interessado em salas de reuniões do que celeiros. Quando tinha 18 anos, saiu para a escola de negócios e quase nunca mais voltou. Papai ficou desapontado, mas ele entendeu. Nem todo mundo é para esta vida. Mas você era, disse Hannah. Lucas assentiu. Eu nunca quis mais nada. Papai e eu trabalhamos lado a lado todos os dias. Ele me ensinou tudo, não apenas sobre agricultura, mas sobre tratar as pessoas certas, sobre ser um mordomo da terra. Sua voz ficou mais quieta. Quando ele morreu, quase me quebrou. A única coisa que me fez continuar era saber que eu tinha que proteger o que ele havia construído. Hannah sentiu uma conexão profunda com suas palavras. Foi assim que me senti quando meu pai morreu, como se eu tivesse que continuar por ele de alguma forma. Exatamente. Lucas encontrou seus olhos. Hannah, eu preciso lhe dizer uma coisa, algo que eu deveria ter dito anteriormente. O coração de Hannah correu. O que é? Lucas começou, mas foi interrompido por Marta chamando do caminho. Lucas, os membros do conselho estão se reunindo. A reunião começa em 20 minutos. Lucas fechou os olhos brevemente em frustração. Eu estarei aí. Ele voltou para Hannah. Precisamos terminar esta conversa. Você vai me esperar após a votação? Hannah assentiu. Eu estarei aqui. Reunião do conselho foi realizada na sala de jantar formal da casa principal. Hannah não foi convidada, é claro, mas ela não era a única aguardando ansiosamente o resultado. Os trabalhadores se reuniram em pequenos grupos ao redor da fazenda. Especulações soltando sobre o que aconteceria. Hannah se viu andando perto do jardim, nervoso demais para ficar parado. Ela se juntou a Eleanor, que trouxe uma xícara de chá para ela. Beba isso, disse a governanta gentilmente. Isso vai acalmar seus nervos. Você já ouviu alguma coisa? Hannah perguntou. Eleanor balançou a cabeça. As portas estão fechadas, mas eu trabalhei para essa família o tempo suficiente para saber que nada é certo até que a votação final seja lançada. Como era o pai de Lucas? Hannah perguntou de repente. Lucas fala dele com tanta admiração. O rosto de Eleanor suavizou. Se com memória. Richard Everbrook era um homem bom, percepcionalmente, mas é justo. Ele construiu esse lugar de uma modesta fazenda familiar no que é hoje, mas nunca esqueceu o que importa, a terra e as pessoas que a trabalham. Lucas é como ele, observou Hannah. Muito ainda. Eleanor estudou o rosto de Hannah. Você se importa com ele, não é?
além da preocupação com a fazenda. Hannah assentiu quente. É complicado. O amor geralmente é, Eleanor respondeu com um sorriso conhecedor. Quase 2 horas se passaram antes do término da reunião do conselho. Hannah viu os membros saindo da casa principal, suas expressões não dando nada. Victoria surgiu por último, seu rosto apertado com emoção controlada. Quando viu Hannah no jardim, ela caminhou diretamente em sua direção. Bem, Farm Girl, disse Victoria, sua voz quebradiça. Parece que você impressionou. Antes que Hannah pudesse perguntar o que ela quis dizer, Victoria continuou. O voto era de 3-4 contra a venda. O alívio foi inundado por Hannah. Everbrook está seguro? Por enquanto, admitiu Victoria. Elizabeth Chen mudou seu voto no último minuto. Disse que algo sobre o valor da comunidade supera os possíveis retornos financeiros. Ela balançou a cabeça em descrença. Anos de planejamento, desfeitos por uma tempestade e um monte de agricultores enlameados trabalhando juntos. Apesar da amargura de Victoria, Hannah não pôde deixar de sorrir. Às vezes, os melhores investimentos não podem ser calculados. Em uma planilha, Victoria levantou uma sobrancelha. Você parece meu irmão. Ela endireitou sua jaqueta de grife. Falando de quem, ele está procurando por você. Disse algo sobre uma conversa importante que foi interrompida. O pulso de Hannah acelerou. Onde ele está? No estudo de nosso pai. Victoria se virou para sair e depois parou. Pelo que vale a pena, eu julguei mal, Hannah Cole. Pensei que você estava atrás do dinheiro do meu irmão. Mas você realmente se importa com essa fazenda de terra tanto quanto ele? Não é sujeira, respondeu Hannah. É a vida. A expressão de Victoria suavizou quase imperceptivelmente. Bem, o que quer que aconteça entre você e Lucas, suspeito que nos veremos em reuniões de família. Tente não rastrear. Lama nos meus sapatos de grife. Com isso, ela se afastou em direção ao carro que esperava. Hannah foi para a casa principal, sua mente correndo. A fazenda estava segura. Os empregos dos trabalhadores estavam seguros. Mas e o seu próprio futuro? Seu contrato sazonal terminaria em algumas semanas. Ela não tinha reivindicação de Everbrook, além do trabalho que havia feito aqui. E quanto a Lucas, o que ele queria dizer a ela antes de serem interrompidos? Eleanor a conheceu na porta. Ele está esperando por você, disse ela com um sorriso. Vá em frente. O estudo foi uma sala quente e com painéis de madeira, alinhada com livros agrícolas e fotografias de família. Lucas estava junto à janela, olhando para os campos que se estendem até o horizonte. Ele se virou quando Hannah entrou, seu rosto quebrando um sorriso largo. Vencemos, ele disse simplesmente. Hannah assentiu. Victoria me disse. Parabéns. Não era só eu, respondeu Lucas. Foram todos. Os trabalhadores que mostraram ao conselho o que realmente é Everbrook, os vendedores, locais que explicaram o que a fazenda significa para a comunidade. Ele deu um passo em sua direção. E você, Hannah? Walter me disse que sua conversa no jantar o fez absolutamente certo de que ele estava votando da maneira certa. Eu apenas disse a verdade, disse Hannah, sobre o que acontece quando as fazendas familiares desaparecem. Lucas fechou a distância entre eles, pegando as mãos nas dele. Antes de sermos interrompidos, eu estava tentando lhe dizer algo importante. Hannah olhou para ele, seu coração batendo. O que é? Quando percebi que Victoria havia contado sobre a cláusula de casamento, fiquei horrorizado, começou Lucas. A ideia de você pensar que eu poderia querer me casar com você apenas para salvar a fazenda... Mas você quer salvar a fazenda, ressaltou Hannah. Sim, mas não assim. Não prendendo você em um casamento de conveniência. Os olhos de Lucas eram intensos. Hannah, nos últimos meses, conhecendo você, a primeira vez como fazenda, como Lucas, o proprietário, me mostrou o que está faltando na minha vida. Alguém que entende essa terra do jeito que eu faço. Alguém que vê seu valor além. De dólares e centavos. O hálito de Hannah prendeu. Lucas, deixe-me terminar, ele disse gentilmente. Eu menti sobre quem eu era e sempre vou me arrepender disso. Mas tudo o mais, toda a conversa que tivemos, todo momento compartilhamos trabalhando nos campos,
assistindo o pôr do sol, lutando a tempestade. Isso foi real. Eu sempre fui meu verdadeiro eu com você, mesmo quando não estava usando meu nome. Verdadeiro. Hannah sentiu lágrimas ameaçadoras. Eu sei disso agora. O problema é, continuou Lucas, sua voz ficando mais suave, em algum lugar ao longo do caminho, eu me apaixonei por você, Hannah Cole. Não porque você poderia salvar Everbrook, mas porque você entende por que vale a pena salvar. O coração de Hannah parecia parar e depois avançar. Eu me apaixonei. Por você também, ela admitiu. Mesmo quando fiquei com raiva do engano, não conseguia parar de me importar com o homem que conheci. Lucas sorriu, trazendo a mão para a bochecha dela. Não quero me casar com você para salvar a fazenda, mas um dia, se você me der a chance de me provar digno de sua confiança novamente, gostaria de me casar com você porque não consigo imaginar minha vida sem você. Hannah se inclinou em seu toque. Eu gostaria disso, ela sussurrou. Algum dia. Seus lábios encontraram o dela em um beijo gentil que segurava a promessa e a cura. Quando eles se separaram, Lucas descansou a testa contra a dela. Então, o que acontece agora? Hannah perguntou. Bem, Lucas respondeu com um sorriso. Seu contrato sazonal termina em 3 semanas, mas eu sei que o proprietário está procurando um gerente permanente da fazenda para substituir Henry. Alguém por experiência, dedicação e um profundo amor pela terra. Os olhos de Hannah se arregalaram. Você está me oferecendo um emprego. Estou oferecendo um futuro para você, Lucas corrigiu. Aqui em Everbrook, trabalhando ao meu lado para tornar este lugar ainda melhor. O que você diz? Hannah olhou além dele para os campos além da janela. Campos que quase se tornaram canteiros de obras. Campos que agora representavam não apenas o legado de Lucas, mas potencialmente o seu. Eu digo que sim, ela respondeu, seu coração cheio. Para o trabalho e para o futuro. Lucas a puxou para perto, seus braços envolvendo-a como se ele nunca tivesse deixado ir. Do lado de fora da janela, o sol do final da tarde banhou os campos de Everbrook em luz dourada. Campos que continuariam a crescer, produzir, sustentar. Campos que haviam reunido 2 pessoas, apesar de mentiras e conflitos familiares. Campos que curaram o coração partido de Hannah e lhe deram um novo começo. Campos que um dia estariam em casa. 6 meses depois, Hannah estava na varanda dos fundos da casa principal, agora sua casa, observando como trabalhadores preparados para o plantio da primavera. O inverno havia sido um tempo de mudança e crescimento. Como gerente da fazenda, ela havia implementado novas práticas sustentáveis, expandiu o programa orgânico e até iniciou uma iniciativa de treinamento para jovens agricultores que queriam aprender, mas não podiam pagar por sua própria terra. Lucas se juntou a ela na varanda, passando os braços em volta dela por trás. Examinando seu reino, ele provocou. Nosso reino, Hannah corrigiu, recostando-se contra ele. Eu estava pensando em quanto mudou desde que cheguei aqui com nada além de uma mochila e determinação. Você ainda tem a determinação, observou Lucas beijando sua bochecha. Agora você só tem muito mais bagagem. Hannah riu, virando os braços para encará-lo. Você está reclamando de quantos livros eu me mudei para sua biblioteca? Nossa biblioteca, ele corrigiu com um sorriso. E não, eu amo que você tenha feito este lugar em sua casa. Hannah tocou o simples anel de noivado no dedo, uma adição recente que ainda parecia nova e maravilhosa. O casamento deles foi planejado. Após a colheita, uma celebração que incluiria todos os trabalhadores de Everbrook e toda a comunidade. Você já ouviu falar de Victoria? Hannah perguntou. A irmã de Lucas foi surpreendentemente civil no Natal, sua primeira visita desde a votação do conselho. Ela enviou uma proposta de investimento, respondeu Lucas. Quer ajudar a financiar a expansão de nossa linha de produtos orgânicos. Diz que há um bom dinheiro nela. Hannah levantou uma sobrancelha. Ela está interessada em cultivar agora? Ela está interessada em lucro, esclareceu Lucas. Mas ela está encontrando maneiras de fazer isso que não envolvem a venda da terra. Considero esse progresso.
Um caminhão puxou a garagem e Marta acenou do banco do motorista. Entrega de sementes, ela chamou. Eu deveria ajudar, disse Hannah, dando um beijo rápido a Lucas antes de descer os degraus da varanda. Lucas a observou atravessar o quintal, confiança a cada passo. Quando ela chegou a Everbrook, estava fugindo da perda, procurando um novo começo. Agora ela se moveu como alguém que sabia exatamente onde ela pertencia. Enquanto Hannah dirigia o descarregamento das preciosas sementes que em breve seriam plantadas em solo rico de Everbrook, ela pegou Lucas observando, e sorriu. Seu pai sempre disse a ela que a boa terra encontra seu cuidador adequado eventualmente. Ele teria orgulho de vê-la agora, não apenas sobreviver, mas prosperando. À distância, o campo leste, onde haviam construído sacos de areia juntos durante a tempestade, agora estava preparado para o plantio. A nova vida emergir daquele solo, continuando o ciclo que havia atraído Hannah e Lucas para a agricultura em primeiro lugar. A terra suportou, e eles também, no topo, nos campos de seu coração, o fim